Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é a comparação perigosa. Salmo de número 73, a partir do primeiro versículo, que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, disse o salmista Asaf, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Nesse salmo de Asaf, o salmista Asaf, que era um adorador, que era alguém do templo, que era alguém que estava sempre voltado para as coisas de Deus, um servo do Senhor, um obreiro de Deus, ele nos revela aqui algo tremendo, irmãos, algo extremamente pesado, algo extremamente difícil, que eu sou grato a Deus por a Bíblia Sagrada não nos ocultar essas coisas. Como já pregamos anteriormente, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdade porque ela não esconde as fraquezas, ela deixa tudo muito claro. E aqui o salmista Asaf, eu diria que ele começa, deixa eu usar um termo mais atual, ele dá um spoiler da conclusão. Esse versículo primeiro, ele basicamente deveria ser o último versículo, mas Asaf faz questão de começar com a conclusão. Ele começa com a conclusão. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Ele começa com a conclusão. E a conclusão a qual ele chega é: verdadeiramente, ou com verdade, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente, com verdade. Que verdade ele descobriu? Primeiro, que Deus é bom. A verdade é que Deus é bom. Por mais que seja redundante o que eu vou falar, mas preste atenção. Essa expressão também indica que bom é Deus. Você consegue entender a diferença? Deus é bom. Alguém duvida disso? Não. Mas quando eu digo bom é Deus, isso nos remete ao que o próprio Jesus fez. Quando um jovem chegou até Cristo e disse: bom mestre, qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Bom, só há um, que é Deus. Eu já escutei de várias pessoas dizendo: fulano é bom, fulano é bom. Eu ouvi até de uma pessoa falando sobre uma outra pessoa que na verdade lhe fez o mal, dizendo: não, mas fulano é bom. E aqui Asaf descobre: bom é Deus. Amém? Mas ele é bom para com quem? Para com Israel? E para com os limpos de coração. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Verso 3, ele diz: pois eu tinha inveja. Tinha o quê? Inveja dos nécios. Em outras versões está arrogante, bruto, prepotente, ignorante, por aí vai. Quando eu percebia a prosperidade de quem? Dos ímpios. E ele diz: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. E é interessante que algumas versões dizem, porque eles não têm problemas, eles não têm dificuldades como nós temos, e a sua força está firme. É uma outra maneira de dizer: os seus corpos são brilhosos. Interessante que é muito interessante isso, porque naquela época, quando a pessoa ela era um pouco mais gordinha, era tido como alguém muito saudável. Por quê? Porque a pessoa não passava fome. Então quando a pele era esticadinha, brilhosinha, gordinha,
eles falam: olha, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Tem algum abençoado aí perto de você? Aleluia. Tá? Hoje a concepção é diferente, né? O pessoal diz assim: fulano é sarado, não é? Eu ouvi outra expressão que eu não conheço, eu não sou dessa área, mas eu ri sozinho. Fulano falou assim: o outro é trincado, olha. Eu achei interessante essa expressão. Tá? Depois eu entendi o que significava, né? Mas naquela época ele está dizendo: é uma pessoa saudável, é uma pessoa firme, é uma pessoa de bem-estar, né? Foi assim que Asaf percebeu quem? Os ímpios. Eles não têm problemas como nós, eles têm uma vida saudável, uma vida boa, eles prosperam, e isso causou nele o quê? Inveja. Você está me entendendo? Vamos aqui aprofundar isso, irmãos. No versículo 1, quando ele fala verdadeiramente bom é Deus, eu preciso que você entenda que Asaf conclui descobrindo a verdade sobre Deus. Ele é bom e ponto. Em momento nenhum nós devemos duvidar disso, porque quantas vezes a pressão e a opressão fazem pessoas duvidar da bondade de Deus. E alguns têm até uma sensação de que talvez Deus não esteja muito prestando atenção na sua vida, que talvez Deus, ele é bom, pastor, mas eu acho que ele não se importa muito em interferir na minha vida em particular, porque eu passo por tanta coisa, eu enfrento tanta coisa, coisas que eu nem sequer compartilho com outros. Dê uma olhadinha no seu irmão aí, e eu vou te falar sem sombra de dúvidas. Se você soubesse tudo que se passa no coração e na mente dessa pessoa, você não faz ideia de quantas vezes há angústia, de quantas vezes há uma pressão, um nó na garganta, uma vontade tremenda de largar tudo e fugir. Acredite, irmãos, já teve pessoas, ou houveram pessoas, que se não fosse o seu senso, profundo senso de responsabilidade, a pessoa já tinha chutado o pau da barraca, não, dado uma bicuda no balde, embora, sumir, como se dizia na minha infância, né? Sumir no oco do mundo. Você conhece essa expressão? Sumir. Ninguém vai dar nada notícia. Eu quero ir embora, eu quero, zarpar, porque não é fácil enfrentar o que eu enfrento dia após dia após dia. Mas Asaf descobre: não, Deus é bom, verdadeiramente, sem mentira alguma, sem sombra de dúvidas, Deus, Ele é bom. A segunda coisa que ele descobre é a força da aliança, porque ele diz: Deus é bom, mas para com Israel. E por que para com Israel? Aqui ele está evocando a aliança, o poder e a força da aliança. Deus fez aliança com Abraão, e a aliança não poderia cair por terra, não poderia ser anulada. Então Deus continuava abençoando aquela nação, aquela gente, por causa da força da aliança. Por essa razão nós devemos levar em consideração a fidelidade, amém? A terceira coisa que Asaf expressa aqui, ele diz, né, para com os limpos de coração. É uma outra forma de revelar ou de deixar exposto, de descobrir a exigência da aliança, porque não basta apenas ter feito uma aliança com Deus. Bom, eu vou perguntar: quem aqui é batizado nas águas? Ok, você fez uma promessa, você fez uma aliança, maravilha. E daí? E daí? Quantos, após o batismo, mantiveram uma vida totalmente desagradar a Deus? Uma vida distante das coisas e da vontade de Deus? Então não basta apenas a aliança, ela exige fidelidade. Então ele diz para com Israel. Mas quem é esse Israel? Os limpos de coração. Então não é apenas os nascidos da carne de Abraão. Aqui, irmãos, é uma forma de revelar a graça. Eu não sei se você já entendeu isso, mas ele coloca
Israel, ou seja, a descendência da carne de Abraão, mas também os limpos de coração, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram purificados através do sangue de Jesus. Amém, irmãos? A aliança exige fidelidade. Você pode dizer isso comigo? A aliança, ela exige fidelidade. Não é possível ter aliança com Deus desagradando a Ele. É preciso ser fiel. No verso 2, Asaf diz: quanto a mim. Isso é uma forma, irmãos, de avaliar a coisa mais importante. Pergunta para o teu irmão: qual é a coisa mais importante a ser avaliada? O que a Bíblia fala sobre isso? O que é o mais importante? Bom, em muitas e muitas mensagens eu já disse isso aqui. O que a palavra de Deus nos ensina é que o foco principal de observação tem que ser a minha própria vida. Jesus deixa muito claro dizendo: porque você presta atenção no argueiro, no olho do teu irmão, e não observa a trave que está no teu olho. Ontem eu conversava com um rapaz, irmãos, e ele falava uma coisa tão interessante para mim. Olha, rapaz, eu quase morri. Eletricista, ele falou: eu quase morri de um choque. Fui fazer um serviço numa loja, desliguei o disjuntor, mas o disjuntor era velho, ele não sabia que não estava funcionando direito, e colocou a escada, igual essa nossa aqui, de alumínio, e a escada pegou lá numa parte lá que estava eletrificada, na parte de cima, e ele, quando subiu, que encostou, ficou pregado. Ele disse: irmão, ele chama irmão, falou: irmão, eu desmaiei 2 vezes, isso aqui meu ficou todo queimado, grudado, sabe, porque eu apertei o alicate, e como o meu braço estava encostado na escada, né, e a minha outra mão fechou curto, e na hora que minhas mãos grudaram, eu tentando abrir, não conseguia, desmaiei. Ele disse: um barulho, sabe, uma zoada, um apitando no meu ouvido, uma pressão na cabeça, desmaiei. Quando eu tornei 2ª vez, ele falou assim, eu disse assim: Deus, não deixa eu morrer agora não. Aí, com toda a força que ele tinha, pendeu assim, e a escada se soltou. Aí eu falei para ele: Deus te deu a 2ª chance, e aí, o que você vai fazer com ela? Ele falou para mim: ah, irmão, assim, é porque eu vou nas igrejas, mas eu vejo tanta coisa errada. Eu falei: quantas igrejas você já foi? Ele falou: muita. Eu gosto muito, mas quando eu começo a me envolver, irmão, começo a ver as coisas erradas que tem, tudinho. Eu falei: e o que isso significa? Ele: não, acho que não dá para mim não, porque as pessoas deviam ser, eu digo, ser o quê? Perfeitas? Você vai exigir perfeição de imperfeitos. Eu falei: querido, ainda que as pessoas estejam fazendo coisas erradas, isso não é desculpa para você não fazer certo, porque a salvação, ela é individual. Então o outro é problema dele com Deus, você devia fazer o seu, tá? Quantas pessoas, irmãos, deixam de alcançar coisas grandes de Deus porque a sua observação é no outro, enquanto a Bíblia é clara: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você consegue virar a sua atenção para a sua própria vida, muita coisa muda, muita coisa. Amém? Então Asaf começa dizendo isso: quanto a mim. Se você conversar com muita gente, você vai ver que boa parte das pessoas conseguem expressar desculpas, dizendo: ah não, porque fulano, ah não, porque o outro, ah não, porque cicrano. Meu irmão, esquece o outro. É você e Deus. Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E o que isso quer dizer? Quase se desviar. O perigo de sair do caminho. Asaf diz quase. Eu não consigo mensurar isso.
dimensionar isso. Quanto é quase? Se eu estivesse falando com você, só eu e você dissesse para mim, poxa, pastor, eu estou quase me afastando de Deus, das coisas de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus, da igreja. Quanto é pouco faltou? Falta quanto? O que falta? Porque muita gente é assim. Você olha para a pessoa, você nem desconfia, mas a pessoa está por uma... Eu vou usar uma expressão, espero que não seja mal entendida. Mas por uma peinha, por um pouquinho, está só se segurando ali. Cai, não cai. Por quê? Por causa de outros? Que lógica tem isso? O que Deus fez? Qual foi o erro do Senhor? O que você pode alegar que Deus não deixou de fazer, ou fez o contrário, ou nas coisas boas deixou de fazer por você? Que alegação você pode dizer, meu irmão? Está me entendendo, sim ou não? Ele diz mais: para que escorregassem os meus passos. Quanto falta para cair, né? Quase me desviou. Quase. E ele completa dizendo: faltou pouco para eu cair. Às vezes a própria pessoa se coloca em risco. Ela vive a ponto de cair, porque sempre está se colocando em risco, em situações, que levarão a pessoa à tentação. E tentação aqui, entenda, tudo aquilo que tenta o ser humano. É muito importante tomar cuidado com isso. Verso 3, ele diz: pois eu tinha inveja de quem? Nessa versão nossa aqui, Nécios. Como é que está na sua versão aí? Verso 3. Arrogante, soberbo, o que mais? Só essas? Arrogante, soberbo? Certo. Soberbo, arrogante, nécio, né? A pessoa que não tem um coração voltado para Deus. Ter inveja de quem é mau. Como é que pode isso? Você ter inveja da vida de alguém que nem serve a Deus. Não deveria ter nem de quem serve a Deus, quanto mais de quem não serve. Você está me entendendo? Ter inveja de quem é mau. Se quem tem inveja do que é mau, será? Talvez eu possa dizer que a pessoa quer ser mal. Será, irmão? Ele falou: quando eu via o quê? A prosperidade. Quando eu via, quando eu percebia, quando me chamava a atenção a prosperidade. O que chama a tua atenção? Na vida dos outros, o que chama a tua atenção? O que você não tem, que o outro tem e chama a sua atenção? De novo eu vou dizer, irmãos, tem pessoas que passam a sofrer muito mais pelo que não tem, e não conseguem ser gratas pelo que tem. Alguém estranhamente uma vez me perguntou assim: pastor, se você pudesse voltar ao passado, o que você mudaria? Eu falei: nada. Nada, pastor, nada. Porque todas as minhas decisões, escolhas me trouxeram até aqui. Hoje eu não faço de novo, porque errar de novo e de novo, olha para o teu irmão, e de novo e outra vez, é burrice. Mas quando você não sabe e falha, é experiência. Pelo menos uma coisa acontece: não vou fazer de novo. Aprendi a não fazer de novo, porque se faz de novo, por escolha, diz na minha terra, há uma jaula. De novo, por escolher sofrer, há uma jaula. Isso não é coisa de pessoa sã, não. E não estou dizendo que pessoa doente tem que colocar em jaula, tá? Deixar gravado, que o povo está pegando cada frasezinha da gente. Essa frase lá da minha terra, há uma jaula, está chamando a pessoa de bruto, de ignorante, né? De animal. Não tem senso racional, é isso que quer dizer. Não estou dizendo que a pessoa, principalmente doente mental, tem que colocar numa jaula, eu não estou dizendo isso.
Tá claro? Vamos à frente? Quando eu vi a prosperidade de quem? Dos ímpios. De novo, o que eles têm que nós queremos? O quê? O que eles têm? Você pode me ajudar, por favor? Você pode me ajudar? Pense sobre isso. O que as pessoas que não têm Deus têm que você quer? O quê? Esses dias eu estava no supermercado, parou ao meu lado. Chega, o pessoal que entende de carro aí, me ajuda, tá? Acho que eu lembrei, eu acho que é Jaguar o nome, que é tipo um felino, Jaguar, pretinho assim, dando um salto. Meu irmão, pastor Monel, que carro! Confesso que eu parei, baixei o vidro e fiquei olhando. Ligou? Na mesma hora veio um pensamento na minha cabeça: quanto que será que deve ser um pneu desse? Porque eu tirei por base o meu. Para mim, botar pneu é 1 ano pagando. 10 meses no mínimo. O meu, que encontra em qualquer loja de pneu, tem esse perfil aí. Mas um daquele ali, que era uma lapa desse tamanho. Aí, você sabe a mente do ser humano, né? Eu fiquei pensando, bom, se o pneu não deve ser nada barato, quanto que será que deve ser a mecânica desse carro? Tem gente que não tem senso, irmãos. Ela se angustia para ter o que não consegue nem manter. Você pode me ajudar perguntando para o teu irmão: tu prefere ter ou comer? Carro, eu estou falando carro. Tu prefere ter um carro desse, importado, né? Ou comer todo dia? Não, irmão, sinceridade, eu não sou daqueles que pensam que o cristão tem que sofrer. Se você está entendendo por essa linha, deleta. Isso é Satanás, não sou eu dizendo não. Não, o cristão tem o direito de ter uma vida boa. O cristão tem o direito de prosperar. Amém? Direito. Mas isso requer tantas coisas, tantos fatores. Requer estudo, requer trabalho, requer ou estudo ou trabalho, porque depende muito da pessoa, depende muito da área. Tem gente que, como diz o ditado, não sabe fazer um ó com a quenga, meu filho. De novo, porque essas mensagens vão para outros lugares, aí o povo já manda mensagem para mim dizendo que eu estou falando palavrão. Não, quenga para nós é aquela parte dura interna do coco, não é isso? Ok, tá? Então não sabe fazer. A pessoa que não tem estudo, mas tem uma cabeça, meu irmão, para negócio fantástica. Aí o cara trabalha, se esforça, cresce. Já outros têm uma inteligência fora do comum, meu irmão. Você põe uma equação, né? 3º grau, trigonometria. A pessoa desenrola num instante. Bota ela para ser empresário. Ela quebra até a 3ª e 4ª geração. Tá? Ela quebra tanto e tão pesado que nem um devorador passa lá, com medo de sair pior. Tem gente, então depende de muita coisa. Você está me compreendendo? Depende o quê? De muita coisa. Boa administração, depende de ser uma coisa agradável. Tem pessoas que têm tudo para crescer, não cresce por quê? Porque é cabeçudo, arrogante, prepotente, ignorante. Eu não vou dizer não vou dizer uma coisa dessa. Mas você lembra do tempo que aqui na Pastoril, na Rua da Feira, o pessoal vendia DVD? Pirata. Lembra? Tinha uma loja dessas, irmãos, que vendia papelaria, vendia um monte de coisa. E eu precisava de DVD virgem para gravar o DVD do aniversário da igreja, lembra? Eu precisava para reproduzir.
Aí eu fui lá comprar, porque eu sabia que ele vendia. Certo? Aí eu comprei um para fazer o teste, para ver se a máquina lá que eu tava ia gravar. Comprei pastor Manuel, Cheguei em casa, quando eu botei no computador, tava cheio de foto. Aí eu voltei lá e falei pro cara, rapaz, você me vendeu o DVD? Eu não olhei, só olhei em casa, mas ele já tá gravado. O cara falou, tá não. Eu falei, tá não. Eu falei, tá não. Aí a esposa dele, vendo o clima pesando, pegou o DVD, deixa eu testar, botou na máquina deles. As fotos eram deles, casal e os filhos. Aí ele falou, é mesmo, a foto aqui é dos meninos. Ele falou, é não, tomou o bicho e quebrou. E o pedacinho passou assim, voando assim, ó. Ele quebrou assim, né? Passou aqui voando. Estilhaço. Ou como eu pedi graças a Deus naquele dia, irmão. Ou como o velho homem andou assim, pertinho de voltar. E se ele volta, meu filho, Deus é mais. Você não sabe o sangue rim que eu tinha, meu filho, de família. Se ele volta, pedi graça a Deus, olhei para a dona lá, a mulher morta de vergonha. Aí falou assim, moço, vou devolver o seu dinheiro. Ele falou, vai não! Eu falei, tá com cão no couro, vamos embora. Eu saí pensando, esse aí não vai longe nunca. Não vai. Meses depois quebrou. Porque se você não sabe, não tem tato para lidar com as pessoas, não serve para trabalhar com venda. Entende? Então depende de muita coisa. Mas é certo que a pessoa que quer, simplesmente porque quer o que o outro tem, é uma pessoa que vai viver com angústias na alma. Que nem tudo que o outro tem serve para você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está aqui o meu carro, deixa eu ver o de quem. Acho que ele é de Felipe. É Felipe ali, o seu? Do lado de lá? Pronto, o carro de Felipe. Daqui para a Arena das Dunas, os dois chegam? Chegam? Chegam. Com certeza chegam. Claro, se tiver gasolina, se a mecânica estiver funcionando, se está tudo em ordem, certo? Se o motorista estiver também em ordem, chega. Mas tem gente que... o pé pesado vai chegar mais cedo ou mais tarde, né? Mas chega. Mas tem gente na cabeça dela, não, só serve se for igual ao do outro. Cabe, meu filho, cabe na sua vida? Cabe. Beleza, arrebente, bota para quebrar. E ninguém tem nada com isso. Dá uma olhadinha pro teu irmão aí. Dá uma olhadinha. Imagina essa pessoa chegando aqui de Jaguar. Olha aí pro teu irmão, olha aí, olha aí. Chegando aí de Jaguar. Ninguém tem nada com isso, meu filho. Deu. Cabe. Mas eu pergunto, vai continuar comendo? Certo? Vai continuar dormindo? Deitando e dormindo? Vai continuar tendo paz? Ou vai agora se angustiar para ter o que não tem condições de ter? Então isso a gente tem que pensar. Amém, irmãos? Porque isso às vezes angustia pessoas. E a pessoa confunde isso com guerra espiritual. Satanás está furioso, meu irmão. Tem hora que eu odeio tanto ouvir isso. É sério, tem hora que eu tenho uma raiva tão grande que a pessoa coisa assim, Satanás está furioso, pastor. E eu falei, quando é que ele estava de boinhas? Quando foi isso? Semana passada, mês passado, que ele estava tranquilo? Ele fez terapia essa semana? O que houve com ele? Ele está furioso o tempo todo, irmão. Mas fiada. Satanás está furioso comigo, pastor, porque os boletos estão chegando. Eu acho que Satanás é que tem ódio de você. Fica botando culpa nele. Ele deve pensar assim, tá, nem posso matar essa praga. Senhor, não deixa. Fica botando culpa em mim, até dos boletos. O que ele tem culpa do boleto? Não. Você está me entendendo? Asaf disse... Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, né?
Apertos na morte, exatamente, eu não tenho uma vida de problema, eu já expliquei isso, né? Sua vida saudável, não se acham em trabalhos como muitos outros homens, nem são afligidos como muitos. Hoje, irmãos, é o que mais nós vemos, principalmente rede social, né? Tá você, imagina a cena, irmão, você num trabalho difícil. Alguém aqui trabalha um trabalho difícil? Pastor, meu não é fácil, pastor, só Jesus às vezes por mim. Tem misericórdia, Jeová. Aí você está numa luta, uma guerra, meu irmão. Aí no intervalozinho ali você abre a rede social, aí está seu amigo lá na praia. Certo? Irmão, tem gente que tem um ódio tão grande, ela fica mal, vai passar o resto do dia com um ódio, não sabe do que é, está agoniada, está irritada, está com raiva. Aí chega em casa, né, e é discutindo com o povo, é com raiva, é sem paciência. Aí você pergunta: o que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? Por isso que os irmãos depois me procuram e falam assim: pastor, sei não, acho que a minha esposa é meio doida, acho que ela não... Os irmãos dizem para mim: ela não tem juízo certo não. Eu falei: por quê, irmão? Porque, pastor, eu estou tranquilo, eu não fiz nada, eu estou em casa em paz. A mulher chega, sabe, caçando briga, irritada. Aí você pergunta um negócio assim, a mulher só falta engolir todinho sem sal. Eu falei: não é você, meu filho, é porque ela não está bem com ela mesmo, ela está frustrada, certo? Ela está frustrada, está descontando você que não deu sorte. Você estava na hora errada, no momento errado. Aí isso aqui leva a culpa do negócio, certo? Mas a pessoa está frustrada porque, sabe, com raiva da própria vida. Irmão, pelo amor de Deus, para com essa coisa de achar que a vida do outro é melhor. Você não sabe. Às vezes parece, mas é só parece mesmo. Quando você for no shopping ou num canto, certo, de turismo, observe as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Tem uma das coisas que eu gosto é me sentar assim num banco e ficar observando as pessoas. Eu amo fazer isso, aprendo tanto. Eu amo fazer isso. E eu gosto muito de ver as pessoas batendo fotos, principalmente selfie. A pessoa bota assim, é só aquele frame, é só aquele espaçozinho de segundos para ela demonstrar o que não é, o que não está sentindo, o que não tem. Eu fiz uma brincadeira, você acredita que o pessoal acreditou? Fiz uma brincadeira, eu fui aqui na loja da Avan, bati uma foto com a minha esposa, mostrando a estátua, dizendo: será? Teve gente que foi no meu privado e perguntou: pastor, você foi em Nova York? Eu falei: não, eu não acredito que o pessoal acreditou nisso, não. Eu não acredito. Eu não acreditam. Eles... Falei: gente, como é o nome daquela pastora, a lourinha? Melhore. Tá? Mulher. Tem que melhor parar com isso, irmão. Sofrendo, sabe, você angustia, aí quer saber. Ah, irmão, fala a verdade pra mim. Fala a verdade. As pessoas não perguntam não quando você comprou uma coisa? Tá? Quanto foi? Eu acho umas coisas tão sem senso. Quanto foi? Foi aonde? Irmãos, pelo amor de Deus, já teve vizinho de sair da sua casa e na minha casa que estava chegando um sofá, certo? E a pessoa vir no portão e ficar olhando assim. Falei: sangue de Jesus. Você nota na fisionomia da pessoa inveja. Aí uma vez, sabe o que eu fiz? Estava chegando lá, não sei o que era, uma coisa. Estava chegando lá em casa, eu nem recebi, fui lá para o portão. Aí fiz assim, ó. Um monte de gente. Sério, estou falando diante de Deus. O pessoal assim, aí quando me vira, entraram assim, falei: pelo amor de Deus. Às vezes a sua vida é o ponto alto da vida de outros. A pessoa não tem o que falar, ela não tem o que dizer dela própria, ela só tem o que dizer de você. Por isso que eu nem ligo quando a pessoa fala: Ricardo, tá sabendo? Eu digo: o quê? Fulano disse assim, não sei o que de você. Eu digo: foi mesmo. Que bom. Eu aprendi isso com Jesus. Escuta o que eu vou falar. Jesus fazia um milagre, o que ele dizia? Não conte para ninguém.
O que é que o povo fazia? Contava para todo mundo. Não se importa não, meu irmão. Eles vão falar, eles não se aguentam não. Vive sua vida, tá? Vive a sua vida. Porque se você brincar, você não vai poder comprar uma roupa. Você compra uma roupa, a pessoa sabe que você comprou uma roupa. Como é que a pessoa sabe, irmão, que você comprou uma roupa? Tem gente que sabe a roupa que você veio semana passada. Como pode isso? Tem gente que vai mais, ela sabe o calçado que você veio. Vive sua vida. Amém? Diz mais o salmista: por isso a soberba os cerca como um colar, veste de violência como de um adorno. Olha isso. São tão maus que eles vão acrescentando camadas de coisas ruins. No verso 7 ele fala: os olhos deles são inchados, ou estão inchados, de gordura. Eles têm mais do que o coração pode, ou podia, desejar. Quer dizer, a pessoa já se tornou acumulador. Acumulador. Por exemplo, tem pessoas que colecionam. Exemplo, a pessoa tem muito recurso, ela pode, coleciona, por exemplo, relógio, é uma coisa que eu gosto. Eu só tenho um, tá? Só tenho esse. Tá. Mas a pessoa pode, ela coleciona. Todo dia, ela escolhe qual que vai usar aquele dia. Pastor, isso é pecado? Não. Se ela pode, problema nenhum. Mas tem gente que isso já é uma prática maligna. A pessoa acumula o que nem usa. Vou mexer com as irmãs aqui. Fala a verdade, irmãs. Quem já comprou roupa que não precisava, com dinheiro que não tinha, foi no cartão, e quando chegou em casa nem gostou mais? Mas pastor, não entendi, pastor. Na loja estava... Pois é. Você notou que estava no manequim, né? Para chamar a sua atenção que você nem passando. E você notou que o manequim geralmente, né? Então você já se viu ali. Você no manequim. Geralmente está na vitrine. Vitrine tem luzes. Aí você compra um negócio dizendo assim: é dourado. Aí quando chegou em casa era prateado. Era azul bebê. Quando chegou lá, era rosa. Em suma, você detestou quando chegou em casa. Vestiu. Aí ficou aquele sentimento de ter sido enganado. Mas quem te enganou? Quem foi que te iludiu? Foi você. Foi o seu desejo. É isso que ele está dizendo aqui. Ter mais do que o coração podia desejar. Já está além. E em alguns casos você precisa falar comigo depois que você precisa de tratamento. Porque isso é uma coisa que pode se tornar uma compulsão. Para sentir um pouquinho de alegria, um pouquinho de prazer, tem que ir passar o cartão. Olha para mim. Alguns sabem, alguns sabem. Pelo amor de Deus, irmão. Não se controla. A pessoa não consegue. Eu vou no shopping tomar um sorvete. Não, ela vai no shopping gastar R$1.000. Que não precisa. Porque quando precisa, se você precisar, ninguém tem nada com isso. Mas tem gente que não precisa. Você está me entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Tá? Eu estou falando de pessoas que começam a se angustiar porque miram a sua vida, sabe? Elas comparam a sua vida com a vida de uma outra pessoa que está com a mente totalmente distorcida, com a vida totalmente bagunçada, e se sente mal por não ser igual a pessoa. Pelo amor de Deus, irmão. Você está me entendendo? Vamos avante. Verso 8. Você já tinha lido o Salmo 73? Verso 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Ou seja, a pessoa não tem mais nem senso. Ela oprime os outros, não está nem aí com isso. Não faz nenhum mal para ela.
falam arrogantemente. Eu odeio, certo? Quando eu escuto, não odeio pessoas, eu odeio situações. Quando eu escuto e vejo pessoas falando de maneira arrogante, certo? Tratando mal os outros. Põe as suas bocas contra os céus e a sua língua anda pela terra. Ou seja, é o nosso ditado. É quem fala de Deus e do mundo. Tá aqui. E tem gente assim, eu não tenho. Fala mal de todo mundo, mano. É uma língua felina. Chicote come, meu irmão. Fala mal de todo mundo. Só Jesus. O pastor Manuel tá rindo ali. Verso 10. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espreme. Ou seja, são pessoas que elas estão sempre rodeadas de outras pessoas lhe bajulando. É isso que quer dizer, certo? Águas de copo cheio lhes espreme. Não, as meninas aqui, por exemplo, as obreiras, né? Nunca deixa faltar água para mim, nunca deixa faltar água para o ministério de louvor. Não é disso, não é o servir. Ele está falando aqui de bajulação. Pessoas que têm sempre ao seu redor gente lhe bajulando para poder fazer parte. Parece aqueles filmes de sessão da tarde, certo? As patricinhas, e eu preciso entrar nesse grupo para que eu possa me sentir bem, porque esse grupo aqui é o grupo popular. Eu penso, tô nem aí. Tô nem aí. Observa nas festividades da igreja. Geralmente você vai me ver sentadinho aqui, ó. Sabe com quem a maioria do povo tá? Tá junto do pastor Manel, tá junto da pastora Carla, tá junto da evangelista Gena. Um ou outro vem aqui falar comigo. Eu nem esquento. Eu nem me preocupo com isso. Porque eles não estão errados não, irmãos, de serem carismáticos não entendo errado. Pelo amor de Deus, eu fico feliz em que vocês amem os nossos obreiros. Eu ficaria preocupado se houvesse uma idolatria em relação a mim. E existem igrejas que são assim. O povo idolatra o líder como se o líder fosse feito de um outro material. Eu fico até com nojo disso. Né? Porque a adoração tem que ser voltada sempre a Deus e só a Ele. Não quero que me trate de maneira, sabe, sacrossanta, como se eu fosse... Não, respeito. Da mesma forma que eu te dou, quero receber. A minha geração é aquela que diz, respeito é bom e eu gosto. É só isso. Trata com respeito, mas não tem frescura. Sabe? Mas eu não sou essa pessoa carismática de sabe, eu estou andando e tem 20 pessoas ao meu redor. Não, não sou. Eles são. Eu não sou. Mas isso não faz mal para mim. Você está me entendendo? Tem gente que não, que precisa. Se ela tiver com 2 pessoas e o outro ali está com 3, ela fica se mordendo aqui. Eu fico olhando e falei, meu, isso não é bom da cabeça não, irmão. Ou não tem gente assim? Ela nem desfruta do que está acontecendo aqui. Está com raiva porque ali tem mais. Alguém falou para mim esses dias, ei pastor, você viu como é que está ali a igreja Batista da Lagoinha? Que bem pertinho. Está bombando. Eu falei, eu sei, eu passo todo dia em frente quando eu venho para a igreja. Pergunta à minha família o que é que eu digo. Pergunta o que é que eu digo. Quando eu passo em frente, eu falei, oh glória. Oh maravilha. Tá bombando. Eu quero assim é que é bom. Quero sair e onde eu estiver passando, terminando o culto, eu quero ver exatamente isso. Multidões saindo de dentro da igreja indo para suas casas. Isso me alegra. Mas eu ficar com ciúme? Por quê? Por que motivo? Por que razão? Você está entendendo, meu irmão? Tem gente que fica. Eu estava explicando aqui para uma pessoa, que eu estou olhando para ela agora, falando sobre concorrência. Eu falei, não, concorrência é a melhor coisa que tem. Tem gente que fica agoniado. Porque abriu uma outra loja. Meu irmão, concorrência é maravilhoso. Quem entende de concorrência, coloca seu comércio perto de onde já tem do mesmo ramo. Ou você nunca foi numa rua cheia de ótica de um lado e de outro. Quem entende de concorrência coloca um supermercado da sua rede de um lado da pista e o mesmo do outro lado da pista. Nordestão, Roberto Freire, já viu isso? 2 no mesmo bairro. Um não resolvia não? Resolvia. Mas o cara é inteligente. Ele pega a turma que está indo para casa, a turma que está indo para o outro lado.
Cada um nem pensa em um outro lá na frente, não. É no caminho de casa já. Tá? E um bocado de homem é igual a mim, irmãos. Se tiver um na minha reta, o mesmo preço, eu ir no outro, nem caracatuça. Eu vou naquele mesmo. Amém? A pastora fala assim, não, mas tem uma promoção. Eu falei, quanto custa a gasolina? Eu vou calcular a gasolina, porque se a gasolina para mim ir lá e voltar é o mesmo preço da promoção, eu compro aqui mesmo. Não vale a pena. Você está entendendo, irmão? Mas tem gente que fica comunhado com a concorrência. Meu irmão, a concorrência é maravilhosa. Sabe por quê? Porque a concorrência, ela por si só, separa os bons dos ruins. Ela por si só. Você vai no ruim, atendeu mal, coisa ruim, complicada. Aí depois vai lá no outro, que foi maravilhoso. Quem que volta no ruim? Não. A concorrência chama. A concorrência chama. Aqui em Natal, onde é que é a Rua das Óticas? Hein, gente? Quem mesmo não sabe o nome, quem sabe onde fica? Não sabe o nome, mas sabe onde é que fica? Todo mundo, desde pequeno você já sabe, a Rua das Óticas. Não, pastor, uma concorrência ruim, que eu tenho outro se matando, a gente bota o pé na Ulisses Caldas, vem 10 cabos dizendo, é Ocos, é Ocos, é Ocos. É, tem os seus perrengues. Eles que lutam. Mas que chama, chama. Você está me entendendo? Sim. Ele diz, e eles dizem, como sabe Deus? O conhecimento do Altíssimo é alguém que está desprezando a Deus. Você conhece gente assim? Está nem aí para Deus, tem temor, não tem respeito, tem nada. Ele fala, aqui atenção, verso 12: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. E o que mais? Aumentam em riquezas. Vamos ver isso aqui. Aqui, irmãos, Asaf está no momento ruim da vida dele. E ele faz uma avaliação das menos importantes, que é observar a vida do outro. Ah, fulano é ímpio, fulano é pecador, é um chibata, pastor. E eu com isso. Um dia desse aqui, uma pessoa aqui da igreja, acho que deve ter ficado até magoado comigo, porque veio falar, pastor, ó fulano. Aí eu falei assim, e eu com isso? E eu com isso? Meu filho, a salvação é individual. Sabe por que eu posso te falar? Que eu ensino, que eu luto, que eu batalho, que eu envio mensagem, que eu encho o saco da pessoa, clamando para que ela busque a Deus, mas se ela tomar uma decisão diferente do que eu estou ensinando, meu amigo, é ele, é ela, são eles e Deus, não tenho nada com isso. Mas Asaf aqui vai focar, não, é que pode, os caras são ímpios, os caras não servem a Deus. Deixa a vida do outro para lá. Sim, pastor, o problema é que eles estão prosperando no mundo. Estão o quê, irmãos? Prosperando no mundo. Exatamente, olha o que Asaf disse, estão prosperando no mundo. É isso que você quer? Mundo? É isso que você quer? O que o mundo ensina? Querido, o que a Bíblia diz, irmãos? Por favor, eu quero que você anote. Mateus capítulo 6, verso 16. Jesus disse, não ajuntei tesouros aonde? Na terra. Por quê? A traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam, quer dizer, escavam e roubam. Mas ajuntar tesouro aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. De novo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, os meus sentimentos estão sempre ligados àquilo que eu dou valor. Se o que eu dou valor é só as coisas materiais, é aí onde vai estar os meus sentimentos. Antes de ontem, eu precisei passar no supermercado lá perto de casa.
Aí, pastor Manuel, encostei. A pastora falou assim, fica aí, eu vou rapidinho, pego lá, é só uma coisa para jantar, pego lá e volto. Beleza. Fiquei no estacionamento, eu e Lucas. Encostou um senhorzinho, rapaz, bonitinho. Sabe aquele senhorzinho bem fofinho? Encostou no carrão assim, né? Aí eu já fico olhando assim, porque ele já tem mania de abrir e de ver, né? Buduf. Aí quando bate na porta, como é que a gente fica? Mas não, ele abriu até direitinho. Eu falei, glória, bonitinho. Aí ele foi e voltou, foi e voltou. Entre o carro dele e o nosso, tinha um carrinho de feira. Ele se irmou de levar esse carrinho, irmão. Veio, buf! Aí voltou no nosso. Veio, buf! Aí eu baixei o vidro. Aí falou assim, eu acho que não passa não, né? Eu digo, não passa não. Aí meu filho olhou pra mim e falou assim, tá com raiva, pai? Eu digo, rapaz, feliz não tô não. Tá? Não tô com ódio do velhinho não. Já é um senhor de idade. Tem gente novinho que faz besteira. Mas eu fiquei pensando, na porta do mercado tem um monte. Pra que arranhar o meu? Aí o outro falou assim, eu não sou apegado a coisas materiais. Eu digo, eu também não. Quando eu me for, tudo vai ficar. Mas precisa quebrar logo mesmo? Chama-se zelo, irmãos. Você tem que ter zelo pelo que é seu. Não confunda zelo com apego material. Quando é que é apego material, pastor? Quando você é capaz de fazer sofrer pessoas por causa de coisas. Quando você valoriza mais coisas do que pessoas. Quando você ama coisas e usa pessoas. Então você é apegado a coisas materiais. Mas zelo pelo que é seu você tem que ter. Ninguém fica feliz em ver sendo destruído o que é seu. Está me entendendo? Sim ou não? Mas a nossa lembrança, a nossa intenção é lembrar que a nossa prosperidade, ela não está limitada às coisas do mundo, ela vai além. Tudo bem? Está claro para você isso? Amém. Voltando aqui o Salmo 73, verso 12 ainda, né? Asaf disse, eles são ímpios, eles prosperam no mundo e também aumentam em riqueza. O que é aumentar em riqueza, pastor? Eles vão acumulando, vão aumentando cada vez mais, e isso chama a atenção de muita gente. Mas e nós? 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, o apóstolo Paulo revela uma coisa tremenda. Ele diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós, o quê? Toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. É isso que deve estar em abundância na nossa vida. Graça e obra. Graça e obra, não coisas. Coisas você pode ter, repete. Eu posso ter. Diga, eu posso ter. Diga, eu posso ter. Uma vez mais, eu posso ter. Não é pecado. Mas para quê? Sabe, aumentar e crescer só para mostrar aos outros que tem. Porque é isso que muita gente faz. Pura ostentação. Só para mostrar que pode. Só para mostrar que tem. Para quê? Você melhorou a vida de quem? De quem que você melhorou? Tem gente, irmãos, que se morresse hoje, correria um sério risco de não ser salvo. Repito, tem gente que se morresse hoje, correria um sério risco de não ser salvo. Por quê? Porque serve a dois senhores. E Jesus disse, não pode, não é possível. Não é possível servir a Deus e as riquezas. Não é possível. A palavra lá é Mamon, que é o Deus da avareza. Deus de quê? Da avareza, da ostentação. Tem gente que põe em risco a própria salvação. Por quê? Porque é muito apegado às coisas. E o servo de Deus não pode ser assim. Nunca deve haver dúvida na nossa vida. Entre pessoas e coisas, vamos preferir pessoas. Eu estou dizendo que você tem que pagar as coisas dos outros? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o peso do mundo tem que cair nas suas costas. Não estou dizendo isso. Mas é certo que
A Bíblia Sagrada prova isso para nós. Você tem o direito de lutar e vencer. Amém, irmãos? Amém. Vamos adiante. No verso 13 ele diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Isso é pesado, irmão. Em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência. Quer dizer, é sem valor, sem valia, é em vão purificar o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência. Por quê? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha o que problema faz com algumas pessoas. A pressão e a opressão é capaz de fazer em algumas pessoas a mudança de entendimento tão profundo que a pessoa começa a achar que é sem valor nenhum se sacrificar para servir a Deus, tá? E eu considero isso uma avaliação errada. Eu já ensinei aqui, irmãos, que todo acontecimento, tudo que acontece, nós fazemos uma avaliação, uma interpretação e reagimos a essa interpretação. Mas se a interpretação estiver errada, a reação estará errada. Ele diz: todo dia, ele está avaliando, está analisando a própria vida, todo dia. E quantas pessoas não pensam exatamente assim? Ah, pastor, todo dia é ruim para mim, todo dia. Todo dia difícil, todo dia complicado, todo dia é angustiante, todo dia. Por quê, irmão? Porque eu trabalho muito. Se eu perguntasse a algumas pessoas que estão desempregadas, o que elas diriam? Você que fala assim: estou feliz não, porque eu tenho que andar muito. Se eu conversasse com alguém que ficou paraplégico ou tetraplégico, o que ela diria? Ah, pastor, é porque eu termino o dia moído, morto de cansado. E alguém que está preso numa cama, que depende de tudo que alguém lhe faça. Irmãos, eu já presenciei uma pessoa que ficou sem poder se mexer, sem poder andar, irmãos. Temos aqui o caso de uma pessoa aqui da igreja. Quem acompanhou de perto, as meninas acompanharam muito mais que eu, sabem muito bem a dificuldade que foi, como foi duro, como foi difícil. Eu fico imaginando algumas pessoas, irmãos, que precisam fazer suas necessidades fisiológicas e depende do outro para fazer o asseio. Quão humilhante isso deve ser. Quão doloroso deve ser para a pessoa não conseguir fazer o asseio do seu próprio corpo, precisar que outra pessoa faça. Que vergonha deve ser isso. Eu estava conversando ontem com Ives e Michele. Michele riu, foi muito de mim, contando as nossas aventuras em internação, né? Contando quando tiraram, pastor Manuel, minha roupa e fizeram andar sem roupa nenhuma dentro do centro de cirurgia. Eu com um monte daquele enfermeiro. Ainda bem que eu estava sem óculos, eu não decorei a cara dele. Ou ódio grande. Pergunta, pastor, botou um lençol aqui em mim assim, ainda disse para minha esposa assim: você vai ver seu esposo pela primeira vez de vestido. Tá? Eu olhei assim, eu não estava vendo não, mas eu olhei assim de lado. Eu falei: vai por essa linha aí que vai dar certinho, nós dois aqui dentro. Tá? Quando chegou no meio do caminho, ele puxou o lençol, puxa. Lá foi eu sem nada. Nunca mais esqueço disso, o trauma que eu fiquei, né? É tanto que da outra vez que o médico falou assim: vamos fazer outro procedimento. Eu digo: não vou mesmo, não tem quem faça. Vou mais não. Fiquei meio cismado com esse negócio de cirurgia na coluna, tá? Mas eu fiquei lembrando o quão difícil deve ser para a pessoa, irmão. E tem gente que, sabe, tá reclamando disso, reclamando porque tem casa para varrer, casa para limpar, porque tem trabalho para fazer, porque tem que caminhar. Meu irmão, você está reclamando de coisas que tem pessoas que dariam tudo para ter, mas você não dá nenhum valor por isso. Pelo contrário, além de não dar valor, ainda reclama. Olha pro teu irmão aí, por favor. Eu preciso que essa pessoa guarde isso. Reclama porque está trabalhando, reclama. Eu sei que existem trabalhos que são desafiadores. Eu sei que existem ambientes que são tóxicos,
que não importa quem entre e quem saia, parece que tem um demônio encravado ali, certo? Os gadarenos que fizeram acampamento lá, que não sai de jeito nenhum, né? O negócio é ruim o tempo todo, eu sei, mas é em todo lugar, porque onde a pessoa vai, ela reclama, é tudo ruim. Será que a pessoa não consegue pensar, peraí, não, em todo lugar também é demais. Eu acho que sou eu que estou precisando de ajuste, porque eu não me adapto em canto nenhum. Eu não consigo trabalhar com equipe nenhuma, eu não consigo trabalhar com ninguém. Eu estou sempre me sentindo atacada, eu estou sempre me sentindo criticada, eu estou sempre me sentindo pressionada. Então, peraí, tem uma coisa errada nisso. Reclamando. Olha para o teu irmão de novo. Essa pessoa tem cara de reclamão? Eu vou falar, não estou nem aí. Não estou nem aí. Tem gente que tem, irmão. É uma cara enfarenta. Eu estou aprendendo com as meninas que elas falam isso, né? Cara enfarenta, né? Agora fiquei em dúvida, enfarinhenta ou enfarenta? Tem as duas, tá? Não, mas tem gente que tem uma cara assim de abusado, não tem? Não tem, né? Parece que está com raiva o tempo todo. Você até pergunta, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Que a pessoa com a cara ruim, sabe? Aí você dá comida para a pessoa, tá lá. Que é isso, irmão? Não. Eu digo coitado do marido ou da esposa que convive com uma pessoa dessa. Coitado. Porque deve ser desafiador dia após dia. Tá? Eu tiro por mim, se eu oferecesse 3 vezes, a pessoa fizesse assim. Eu disse, homem. Eu? Fulano, quer? Eu, segunda vez? Não. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, uma vez o irmão falou para mim, pastor, conversa com meu marido. Eu falei, que foi, pastor? Ele só compra isso, reclama do gosto. Eu falei, irmão, tu compra o que para casa? Não, pastor, eu compro um negocinho. Aí tu exige que a esposa faça um Masterchef com cuscuz e sal. Tá? Porque ela faz cuscuz, beleza. No outro dia ela faz, aqui chama 40? Faz um 40. Aí no outro dia ela faz o quê? 80? Faz o quê? Você só tem isso. E a pessoa reclama. Irmão, pelo amor de Deus, tem uma coisa errada nisso. Você está me entendendo? A pessoa faz uma avaliação errada da coisa. Está avaliando errado. O negócio está na sua cabeça, mano. Está avaliando errado o negócio. Quer melhor? Quer dê melhor? Ou então não reclama. Zip. Fica quietinho. Dá graças a Deus. Faz igual eu com cuscuz. Pense numa pessoa que não é fã. Mas você é do sertão, pastor. Que culpa tem? Não gosto. Não gosto. Aí a esposa vem com o pratinho dela com cuscuz. Aí eu faço assim. Obrigado, Senhor. Porque manda me dar graça, mas não me obriga a dar graça com alegria. Eu agradeço a Deus. Aí eu chego, tem... Irmãos, ei, Deus castiga? Eu não sei, mas você acredita que esse dia eu estava morrendo de vontade de tomar sopa? Eu falei assim, tem alguma coisa de errado no certo. Eu morrendo de vontade. Eu falei, tem sopa aí, dona Carla? Ela olhou para mim assim, vou fazer. No outro dia não pedi de novo. Eu falei, tem alguém orando. Eu não duvido nadinha ela botar em oração essas coisas. Não duvido mesmo. Tá? Você está entendendo? Ele disse aqui, ó, tenho sido afligido. Olha que angústia, olha que desespero. Tenho sido afligido, quer dizer, é um sentimento errado, irmão. Por que a vida do outro está afligindo você? Você nota que não estava acontecendo nada com ele? Não estava acontecendo com ele, não. Ele estava aflito porque o outro estava prosperando. Sentimento errado. Obreiros, eu vou dar caindo com esse fio aqui, obreiros. Perspectiva errada, né? E castigado a cada manhã. Tem gente que se sente assim, castigado.
Parece que o chicote está estalando no lombo da pessoa, irmão. Aí você pergunta o que foi? O que foi que houve? Não, pastor, um negócio aí que eu queria fazer, não deu certo. Coisa não anda para mim. É tão difícil. É tão complicado. Se está fácil, filho, você está fazendo errado. Porque na Bíblia que nós cremos está escrito: no mundo tereis aflições. Uma, não é aflição toda a vida, que aí era castigo. Mas duas, não é fácil toda a vida. Existem momentos difíceis e isso é normal. Não, pastor, eu queria que a minha vida fosse assim, ó. Como é que chama isso? Hã? O ministério arrasta pra cima, ele disseram. Quer a tua vida assim, é? Linha reta? Não, ela é de altos e baixos, e é o normal ser de altos e baixos. Tudo bem? Amém? Tem mês que dá pra churrasquinho, uma pizza, não, crua eu não gosto não. Pra mim tem que ser assado, torrado ou cozido. Cru, não. Mas tem quem gosta, tá? Tem mês que dá para uma pizzazinha, um sushi para quem gosta, açaí para quem gosta, um sorvetinho para quem... Mas tem gente que quer fazer disso o padrão, irmão. O padrão. Todo dia tem que ter um negocinho a mais. Vai por aí. Eu estou mandando ir? Não. Tá? O que acontece com quem come fast food todo dia? Hein, gente? Todo dia, sanduíche, pizza, açaí. Primeiro, nem açaí é, irmão. Nem açaí é. Cleide não está indo não, mas ela disse a mim. Cleide é de lá. Ela disse, pastor, o açaí daqui é açaí não. O açaí nosso lá é só a polpa e só. E a gente bota farinha dentro e come. E aqui? Me ajuda, vai, me ajuda. Leite condensado. Ou seja, quase não tem açúcar. Se fosse botar na balança, açaí é isso e o resto é açúcar. Pois é, e taca tudo. Aí depois fala assim, ai, irmão, ora por mim, o que foi? Eu tô me sentindo mal, tô desmaiando, tô não sei o quê. Aí as irmãs falam assim, ai, eu não tô bem, porque não sei, as roupas não tá cabendo, tá tudo encolhendo minhas roupas. Minhas roupas tudo ficando pequenas, não sei o que foi. Irmão, eu olho assim, eu sou obrigado a falar assim, amém, vou orar. Vou orar. Oro não, eu não oro. Isso não é coisa de oração. Isso é coisa de quê? Autocontrole. Autocontrole. Irmãos, é porque eu estou tentando dar com essa palavra, mas eu acho que você vai me entender. Eu amo comer pão. E eu sou daqueles que era manteiga com pão. Sabe, chuchando assim? Que quando você tira fica assim a goda de manteiga pingando. Oh, meu Deus do céu. Amo aquilo. Sabe como foi a última vez que eu fiz isso? Meses atrás. Sabe por quê? Porque se eu comer um pão, fica assim, ó. E começa a dar febre. E começa a dar dor de cabeça. E começa a barriga toda a doer. E aquela agonia. Eu falei, eu vou morrer. Por causa de pão. Vou não. Mas tem gente que é capaz de morrer, irmão. Tem gente que é capaz de comer escondido. Para ninguém lhe criticar, a pessoa come escondido. Vai pro irmão aí. Vê se essa pessoa tem cara de assaltante de geladeira. Tem gente que é, irmão. Sabe? Tá vendo a coisa errada, a perspectiva totalmente errada. Tá? Olha o que Jó diz aqui. Tô acabando, tá? Jó diz assim, olha, porque antes do meu pão, ou seja, antes de eu me alimentar, antes do jejum, antes do meu café da manhã, o que vem? O meu suspiro. E os meus gemidos se derramam como água. É alguém que está dizendo, meu irmão,
meu dia já começa ruim, já começa agoniado. E tem gente assim, exatamente, né? Não tem o prazer de sentar à mesa e comer em paz. É aquela coisa ruim, aquele pensamento ruim, de pressão mesmo. E por favor, irmãos, eu preciso alertar você, eu não estou dizendo que você não está passando por problema, não. Tem pessoas que estão passando por problemas graves. Eu só estou dizendo que a maneira de enfrentá-los pode estar errada. Tá claro? Vamos correr. Jó diz no capítulo 3, verso 25: porque aquilo que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. 26 agora. Nunca estive descansado, né? Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o que? A perturbação. É uma pessoa que é perturbada todo santo dia. A mente não aquieta. Você fala para a pessoa assim: fulano, vamos aqui, vamos sair, vamos divertir. A pessoa não vai. Você conhece alguém assim? Não vai. Não pensa mais, é só problema. Você pode segurar na mão do seu irmão? Pode segurar? Pode dizer para essa pessoa: se ligue, viu? Se ligue. Se você brincar, você papoca. Isso é do sertão, significa que você morre. Se você brincar, se você não se cuidar, você está brincando com isso, irmão? Está brincando com isso? Certo? Existem coisas que são silenciosas, irmãos. Alguém que já ouviu falar de síndrome do coração partido? Alguém já ouviu falar de síndrome do coração partido? Sabe o que é isso? Quando a pessoa tem tanta tristeza que literalmente o coração sofre uma lesão. Literalmente. Então eu vou ser muito sincero com você: tristeza mata. E tem gente que é triste com a própria vida, não consegue desfrutar de nada, só vê ruindade, só vê perversidade, só vê problema, só vê angústia. Cuidado, meu irmão, não, tu morre. Começa assim: ai, às vezes é gases, mas em todo caso, se eu fosse você, eu ia ver. Ia no médico, pede um eletro para ver como é que tá, ver como é que estão suas taxas, ver como é que você está mentalmente, espiritualmente. Porque às vezes a pessoa está tão angustiada por tanto tempo que o corpo não aguenta a pressão e declina, definha. Tá claro? Asaf disse: eu disse e falarei assim, e eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles, né? Quando ele fala assim, olha, eis que ofenderia a geração dos teus filhos, ele está dizendo, atenção obreiros, ele está dizendo assim, olha, eu estou passando por tudo isso, eu estou sentindo tudo isso, mas não vou dizer para ninguém, porque ninguém vai me entender. Pelo contrário, se eu falar isso, as pessoas vão ficar ofendidas. E sim, nem todo mundo é capaz de suportar ouvir algumas coisas, eu concordo com você, mas não dizer para ninguém. Sofrer quieto, sofrer calado, não aguenta. Puf. Se ligue não, viu? Não, por favor, mexa com o irmão que eu estou falando isso sério. Vocês estão rindo, mas eu estou levando isso muito a sério, tá? Não se ligue não, viu? Não se ligue não com essa angústia, tá? Vai achando você que dá para resolver as coisas comprando ou comendo. Ouviu? Ouviu? Porque alguns a compulsão é comprar, outros é comer. Quanto mais ansiosa, quanto mais angustiada, quanto mais triste, mais a pessoa come, meu irmão. Porque é assim que ela sente algum prazer na vida, comendo. E como açúcar, ele pode gerar um certo vício, a pessoa vai de mal a pior. Tá claro? O que mais? Em Efésios, a Bíblia Sagrada diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, de fato, eu não tenho que estar me maldizendo, me amaldiçoando, né? Não pode sair da minha palavra ruim. Mas não significa que não deva sair nada, irmão. Tem que sair alguma coisa da sua boca, tem que falar sobre isso que está te afligindo, que está te angustiando. Porque quanto mais você falar sobre o problema, menos forças ele tem. Agora fala com pessoas certas. Asaf disse:
Quando eu pensei em entender isso, foi para mim o quê? Doloroso. Ele tentou levar sozinho, tentou guardar sozinho. Foi doloroso demais. Foi difícil demais. Tem gente que não tem problema com ninguém. O problema da pessoa é com ela mesma. Certo? Mas a Bíblia manda a gente carregar os fardos sozinhos? Não. O que a Bíblia diz? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Dá uma olhadinha pro teu irmão. Quando foi que essa pessoa te pediu ajuda? Quando foi que essa pessoa chegou para você e falou: meu irmão, minha irmã, ora por mim. Eu confesso a você que realmente existem coisas que não devem ser ditas para todo mundo. Mas qual é o problema de você dizer: não estou bem não, ora por mim hoje aí? Eu? É só bater problema, meu filho, que eu arrego logo, peço logo ajuda. Ora por mim aí, ora aí. Meia-noite, vou orar, ora comigo. Alerta, ora comigo aí. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando 2 ou mais pessoas ligam na terra alguma coisa, isso é ligado no céu. Por que eu vou dispensar uma bênção tão grande como a união em oração? Eu não, eu peço logo ajuda. Mas tem gente não que está morrendo, se acabando, e nem pedir ajuda a pessoa pede. É porque eu sou tímido, pastor. Eu sou tímido. Isso não é ser tímido. Isso é não ser sábio. Não estou falando de burrice, não. Eu estou falando de sabedoria. A escolha certa. Entende? E por fim, Asaf disse: isso tudo aconteceu na minha vida. Até que entrei no santuário de Deus. Quando eu entrei na presença de Deus, quando eu busquei a Deus, então eu entendi o quê? O fim deles. Porque eu estava olhando o aqui e agora. Eu não estava considerando o fim, o que vem depois. Eu não estava. Eu só estava vendo o agora. Agora está tudo fácil para eles e está difícil para mim. Mas é só agora que a nossa esperança? A nossa esperança é só o aqui e agora, irmãos? Não. Olha o que diz a Bíblia. Eclesiastes 7. Marque na sua Bíblia, por favor, vou esperar. Eclesiastes 7. Ou anote. Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 7, verso 8. Só a primeira parte do versículo, só a parte A do versículo, que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quantas vezes eu me apeguei nesse versículo, irmão? A coisa estava difícil, uma vontade tão grande de desistir, uma vontade tão grande de entregar tudo, dizer chega, oh meu Deus, é difícil mais lidar com pessoas, difícil querer ajudar, difícil querer, você não tem ideia. Irmãos, teve gente que eu tive que ter tanta paciência, irmão. Teve gente que eu tive que ter tanta paciência para salvar, para ajudar, para fazer crescer. A vontade de eu dizer: homem, vamos, vai catar coquinho lá na beira da praia, vai-te embora de perto de mim. Dá vontade. E eu... Aí eu lembrava: não vai ser assim para sempre. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai entender. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai mudar. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai replicar o que eu estou ensinando. Eu creio que o fim será melhor do que o começo. Você crê nisso? Existe um tipo de pensamento chamado catastrófico. Como é que é? Pensamento catastrófico. O que é isso, pastor? É quando a pessoa só projeta o seu futuro uma catástrofe. Ela não acredita que vai ser melhor. Por isso que sofre por antecipação. Sofre por antecipação. A Bíblia diz que o fim vai ser melhor. Isso quer dizer o que para você? Para mim diz muitas coisas. Uma delas: se está ruim hoje, não é o fim. Porque o fim tem que ser melhor. Está na Bíblia. Se está ruim hoje, eu fico tranquilo, porque não é o fim. E quando chegar o fim, vai ser tão melhor que vale a pena. Você entende isso? Você consegue guardar isso no seu coração? Amém? Amém. Então não compare a sua vida com aquele que é mau.
Não sofra porque o outro tem o que você não tem. Viva com o que você tem. Agradeça a Deus e lute para ter o melhor. Você tem o direito disso. Batalhe, se esforce, pague o preço. Mas vá com calma, um dia de cada vez. E vai chegar uma hora que você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Você vai olhar e vai dizer: só Deus sabe o que eu paguei por isso. Só Deus sabe como isso aqui foi difícil. Só Deus sabe isso aqui, o preço que foi. Mas valeu a pena. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré.